Por favor, abra sua Bíblia em João capítulo 3, verso 16. Mas fica tranquilo que vai ser projetado aí no telão também. João capítulo 3, verso 16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode dar um glória a Deus em seu lugar por esse texto? Amém? Eu vou ler de novo e você vibra como um gol da seleção na final da Copa do Mundo. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Queridos, olha que interessante isso. Você já deve ter percebido que todas as pessoas falam acerca de propósito. Você já escutou falar sobre isso? Você percebe que ao seu lado existem dois grupos de pessoas. O primeiro é aquele que já entendeu o que é propósito e por isso fala sobre isso. O segundo grupo é aquele grupo que ainda não entendeu qual é o propósito de vida e por isso busca de uma forma incessante entender o porquê existe. Amém? Propósito, algo que norteia o ser humano. E nós vamos entender um pouco aqui acerca disso. Todo mundo tem um propósito. Repete comigo, todo mundo tem um propósito. E mais interessante que isso é nós entendemos que através de Jesus nós temos a compreensão do nosso propósito. Jesus, ele veio aqui para a terra, o Filho de Deus, o único Filho de Deus, o unigênito, aquele que era o próprio Deus que se fez homem para habitar entre os homens. Ele veio aqui para a terra com um propósito. Jesus, ele tinha uma missão. O mais interessante é que quando você entende o propósito, você começa a impactar a sua vida e a vida de pessoas que estão à sua volta. Porque o seu propósito não para em você, o seu propósito é através de você. Então Jesus, ele vem para a terra com uma missão, ele vem para a terra com um propósito. E nós começamos a aprender acerca de propósito através do entendimento de algumas lições que a trajetória de Jesus aqui na terra nos dá. Quando eu entendo o que Jesus veio fazer, propósito, missão, entender o porquê eu existo, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar de uma forma muito sucinta e breve aqui essa tarde é que a partir do momento que você entende a trajetória de Jesus aqui nessa terra, você entende que existe um plano original da parte de Deus para a sua vida. Veja aqui em Gênesis, Deus, ele cria Adão e Eva. Amém? Quem está comigo aqui? Deus cria Adão e Eva, o homem e a mulher. E sobre a vida de Adão e Eva existiu uma palavra, especialmente até sobre a vida de Adão. Foi o primeiro, que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. E entenda que todos os dias Deus ia falar com Adão e Eva na viração do dia. A viração do dia no calendário judaico é por volta das 18 horas. Então agora, nesse momento, é a viração do dia. Por volta das 18 horas, Deus ia falar com eles, ia conversar, ia se relacionar com Adão, ia se relacionar com Eva, ia falar com eles. Naquele dia, Adão, após ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, passa a perceber que estavam nus. Então, diante disso, tem vergonha de se apresentar diante de Deus. Deus naquele dia não faltou o encontro, estava lá esperando, inclusive chamando Adão e Eva. Agora Adão e Eva estavam escondidos porque o pecado havia entrado no mundo. A partir daquele momento, Deus então questiona Adão do porquê que eles estavam com vergonha. Procurando ali, obviamente já sabia, mas escutar da boca de Adão a confissão daquele pecado. Então, por um ato falho e mais ainda por uma omissão, por um esconder, eu acredito que ainda mais é por o pecado, mas sim por Adão não ter de fato aberto o coração e falado assim: olha Deus, eu errei, mas eu me arrependo. Mas por ter se escondido ainda mais através do pecado, Adão e Eva são expulsos do jardim. E a partir daquele momento a Bíblia fala que Deus para de falar com eles. Deus
se calou. Imagina que você foi criado para falar com Deus, e agora Deus se cala. Imagina que você a vida inteira foi treinado para ser uma determinada profissão na sua vida, e não dá certo. É uma frustração. Imagina que a vida inteira você planejou a sua família de uma forma, e as circunstâncias adversas bateram a sua porta, e hoje tudo aquilo que você havia planejado não está de acordo com o seu planejamento. Adão e Eva foram criados. O ser humano foi criado para ter relacionamento com Deus, mas agora por um ato falho, são expulsos do jardim, e Deus se calou. Eu fico pensando, o primeiro dia de Adão e Eva sem escutar Deus, como que não foi? Imagina o estado de agonia, de tristeza, de angústia, de depressão que aquele casal estava. Então a partir daquele momento, aquilo que era um plano original da parte de Deus foi quebrado. Então dali em diante se inaugurou uma estação onde todo ser humano busca em coisas, em lugares, em situações preencher um vazio que só é preenchido a partir do momento que entende o plano original. Por isso que você vai ver pessoas entregando a sua vida a vícios, a circunstâncias, e você olha e não entende o porquê. É porque tem um vazio dentro daquele coração que nenhuma droga é capaz de suprir. É porque tem um vazio naquele coração que nenhum presente valioso que o dinheiro possa comprar é capaz de suprir. Por isso que Jesus vem, repete comigo, Jesus vem. E a partir do momento que eu aceito Jesus como o meu único e verdadeiro Salvador, aquilo que foi quebrado através do pecado, meu relacionamento direto com Deus, passa a ser reestabelecido, porque agora Ele não habita mais em templos, Ele habita em mim. Por isso que quando eu aceito Jesus, o plano original é reestabelecido. Pastor, qual é o plano original? Ter relacionamento com Deus. O seu propósito primário é você se relacionar com Deus. A intenção da criação de Deus é se relacionar com seus filhos. Eu digo propósito primário porque o secundário é algo específico, personificado da parte de Deus para você. Por exemplo, Adão e Eva foram criados para ter relacionamento com Deus, mas todo dia eles iam catalogar os animais, um propósito específico, personificado para a vida daquele casal. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que a partir do momento que eu aceito Jesus como meu único e verdadeiro Salvador, eu tenho que buscar o relacionamento com Ele. E através do relacionamento com Ele, o meu coração, que antes era angustiado, o meu coração que antes não se saciava, o meu coração que antes eu entregava para tudo e para todos, agora o meu coração é preenchido pela presença dEle. E eu entendo o que Deus tem para mim. Veja que através do entendimento do que Jesus ele veio fazer aqui nessa terra, eu preciso entender que o meu propósito personificado, aquilo que Ele tem exclusivo para mim, não é um padrão. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que aquilo que Deus tem para o seu irmão não é necessariamente aquilo que Ele tem para você. Ele quebra a lógica. Veja que o Filho de Deus, Ele não veio como rei. O Filho de Deus, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. O Filho de Deus, aquele que é todo poderoso, aquele que foi o que criou todo esse mundo, aquele que poderia simplesmente dar um reset no mundo, aquele que poderia de um dia para a noite, ou num piscar de olhos, fazer tudo do zero novamente, esse veio para servir. Ele quebra a lógica. Conversando com algumas pessoas, eu percebo que o maior anseio de um coração que ainda não sabe o seu propósito, não é que não descobriu o seu propósito, mas é que insiste em comparar aquilo que Deus colocou nas suas mãos com aquilo que Deus colocou na vida do seu irmão. Sabe qual é o maior erro, igreja? É você dar certo na coisa errada. Você ter êxito naquilo que Deus não quer que você faça. O maior erro de uma pessoa é achar que está no caminho certo, sendo que Deus não queria que ela estivesse naquele caminho. E viver o nosso propósito, quebrando a lógica, é entender que toda a oportunidade que nos é apresentada é a oportunidade para fazermos a diferença na vida de pessoas que estão à nossa volta. Veja o exemplo de Raabe, uma prostituta. Diante dos nossos olhos, uma mulher
que talvez ninguém desse credibilidade naquela época. Agora essa mulher, ela vai parar na galeria dos heróis da fé, junto com Abraão e com grandes nomes. Não só isso, como também ela entra na genealogia de Jesus. Mas pastor, o que ela fez? Abriu o mar. Qual milagre que foi que ela fez? Qual foi algo extraordinário que aquela mulher fez? O que ela operou? Que arca que ela construiu? Que cego que ela fez ver? Que multiplicação de peixes que aquela mulher operou? Não, simplesmente ela abriu a casa para 2 espias que estavam debaixo de um plano de Deus para uma geração. Algo simples. Algo simples mudou a história daquela mulher. Algo simples que Deus tem colocado nas suas mãos pode mudar a sua história. Algo simples, uma estratégia simples pode mudar a sua casa a partir de hoje. Pode mudar a sua empresa a partir desse mês, desse ano. Algo simples pode mudar a sua história. Não é sobre grandes coisas, é sobre eficácia. Seja eficiente em viver tudo aquilo que Deus tem para você. Quantos aqui querem viver tudo aquilo que Deus tem para você? Meus irmãos, entender a genealogia, entender a caminhada de Jesus aqui nessa terra, nos faz entender o plano original, nos faz quebrar a lógica e entender que tudo, do início ao final, foi por nós. Projeta João capítulo 3, verso 16. De novo, por favor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um rei, num contexto medieval, emite um decreto, e esse decreto era que aquela pessoa que fosse pegar roubando algo deveria ter os seus 2 olhos arrancados. Então naquele contexto ninguém roubava. Não havia prisões na época. Naquele vilarejo, todo mundo dormia com a porta aberta, com as janelas abertas, sem passar tranca, sem travar nada. Todo mundo deixava os cavalos sem amarrar, soltos no pasto. Não havia roubo naquele contexto. Tudo acontecia de uma maneira maravilhosa, porque aquele que fosse pego roubando teria os seus 2 olhos arrancados. Até que um belo dia, um homem foi pego roubando, e agora esse homem está diante do rei. Só que esse homem não é qualquer homem, é o filho do rei. E aquele rei, sem saber o que fazer, mas já entendendo que uma omissão naquele decreto que ele mesmo havia colocado, tornado a público, uma omissão dele na execução daquela lei, faria com que uma brecha fosse exposta em meio àquela sociedade. Então perderia a eficácia. De quebra, as pessoas que estão à volta dele, os conselheiros, falam: rei, tudo bem, é o seu filho, mas se o Senhor o perdoar, outras pessoas tornarão a fazer aquilo que ele fez, e nós não teremos moral, não vai ter como. Não tem eficácia essa lei mais. Então aquele rei, ele sai da sala, ele começa a pensar, anda de um lado para o outro, até que ele volta com uma solução. Ele entra no ambiente onde o seu filho está diante dele, os soldados estão ali também, e ele fala assim: olha, eu já sei o que fazer. A lei requer 2 olhos, todos confirmaram. Então façam o seguinte: meu filho, eu não irei arrancar os teus 2 olhos, podem arrancar o meu. Assim, aquilo que a lei quer, que são 2 olhos, terá pago através dos meus 2 olhos, e o meu filho não será prejudicado. Meu irmão e minha irmã, Jesus morreu por você, no seu lugar. Amém? Agora abra 1 João capítulo 3, verso 16. 1 João capítulo 3, verso 16. Primeiro grupo é aquele que entende que Jesus morreu na cruz por você. Agora tem um segundo grupo. Nisto conhecemos o amor. 2 pontos. Que Cristo deu a vida, a sua vida por nós,
Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Se o primeiro ponto é entender que Jesus morreu na cruz por mim, e através da morte de Jesus na cruz por mim, eu tenho a possibilidade de viver o meu propósito aqui nessa terra. O segundo é eu entender que a aceitação de Jesus na minha vida me requer uma intencionalidade em levar Jesus aos quatro cantos desta terra. Não é simplesmente sobrevivemos dias de uma forma natural, mas sim de uma forma intencional em estabelecer o reino dele aqui nessa terra. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu não sei como que você entrou por aquela porta, mas eu sei que você pode sair por ela como alguém que vive de uma forma intencional tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Talvez você entrou por aquela porta com um vazio no seu coração que você nunca soube explicar, mas você sai empoderado por uma palavra e um comissionamento daquilo que Deus tem preparado para você.